Bem-vindo ao podcast O Sangue que Há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas. O meu nome é Teresa Bizarro e neste episódio vamos falar de leucemias agudas. Está connosco o professor João Fujás Lacerda, hematologista do Hospital de Santa Maria. Muito obrigada por estar connosco. Falei no plural leucemias agudas porque é mais do que uma. Quando falamos em leucemia, pode ser diversa. Realmente existem vários subtipos de leucemias agudas. Desde logo, há duas grandes linhagens, que nós chamamos de linfóide e mieloide. E dentro de cada uma delas, depois há vários subtipos também. E portanto, há realmente muitas doenças. doenças. Mais preponderantes do que outras? Sim, e depende um pouco da idade. No adulto, aquela que predomina é claramente a leucemia mieloide aguda, que normalmente é tratada por nós com o acrónimo de LMA, e portanto é natural que os doentes que ouçam falar nesse termo, nesta gíria técnica entre, no fundo, os profissionais de saúde, e essa é realmente a mais frequente em doentes adultos. Em oposição, em crianças, a leucemia linfoblástica aguda é mais comum do que a leucemia mieloide aguda. Tem sintomas diferentes? Como é que se chega ao diagnóstico? A leucemia aguda é uma doença em que é raro o doente chegar até nós sem sintomas. É muito raro. Ou seja, a pessoa procura o seu médico, recorre a uma urgência de um hospital porque tem sintomas. Eu acho que nós temos de perceber um pouco como é que a doença evolui. De facto, a doença começa no interior do osso, na medula óssea, e aquilo que acontece é que uma célula maligniza, deixa de responder ao processo normal, ao seu processo de vida normal, e acaba por se multiplicar mais rapidamente e não ser destruída. E, portanto, ao fim de algum tempo, e esse tempo é razoavelmente curto, portanto estamos a falar de semanas, a medula óssea vai estar cheia destas células, que têm uma velocidade de multiplicação. Mesmo em adultos? Sempre. Isto tem a ver com a doença em si, quer em adultos, quer em crianças. E, portanto, estas células, dizia eu, multiplicam-se a uma velocidade maior do que as células normais da medula óssea. Portanto, tem essa vantagem. E aquilo que vai acontecer, ao fim dessas poucas semanas, é que as células da doença passam a ocupar a medula óssea. E ao ocuparem a medula óssea, não deixam espaço para as células normais da medula óssea, que produzem os nossos glóbulos vermelhos, os nossos glóbulos brancos normais, e as plaquetas de o fazerem. E, portanto, as queixas, as manifestações clínicas da leucemia aguda, dizem respeito precisamente à falência, primariamente, à falência destes três conjuntos de células que são fundamentais para a nossa vida, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos normais e as plaquetas, de terem números normais. E, portanto, é normal, é frequente, em que o doente recorra ao médico, a um serviço de urgência, a dizer que os glóbulos vermelhos baixam, sinto-me muito cansado. E nós perguntamos-lhe, então, mas isto, no fundo, instalou-se em quanto tempo? Bom, isto instalou-se nas últimas semanas, eu há 1 mês e meio ou há 2 meses fui correr uma maratona, sentia-me bem, e agora estou muito cansado, canso-me a subir umas escadas. Ou porque tem febre e infecções de repetição, e também pode ser uma história frequente, alguém que tem, por exemplo, recorre a um serviço de urgência com uma amigdalite, é medicado normalmente, não faz aí análises e passados 5 dias está pior, 2, 3, 4 dias o antibiótico não funcionou e está pior. E também a terceira linha solar são as plaquetas, e as plaquetas são as células que nós temos e que funcionam, fazem parte do nosso sistema de coagulação. E, portanto, são pessoas que têm manifestações clínicas de hemorragia, ou aparecem com muitas nódulas negras ou pontos vermelhos na pele, sem se lembrarem, nomeadamente, de ter feito traumatismos, ou uma constelação, no fundo, destes 3 fatores. E, portanto, as manifestações clínicas da leucemia aguda é surgirem estas queixas de uma forma relativamente rápida, e daí o agudo. O agudo é algo que começa e se instala e evolui rapidamente. Não está ligado a um episódio,
Porque às vezes pensamos na doença aguda como uma doença que acontece num episódio, por oposição à doença crónica. Que se mantém, não está ligada a um episódio. Tem mais a ver com a história natural da doença. Okay. Ou seja, uma leucemia aguda nasce como aguda e será sempre aguda. Mesmo que nós tenhamos conseguido colocar a doença em remissão durante meses, anos, se eventualmente a doença volta mais tarde, continua a ser aguda, não passa a crónica. É aguda porque a sua história natural é esta mesma, é rapidamente, evolui muito rapidamente. Em oposição a uma leucemia crónica que, quando nasce como crónica. Nasce como crónica porque é mais indolente. E até muitas vezes, eu sei que nós hoje não estamos a falar de leucemias crónicas, e até muitas vezes pode ser detectada em análises de rotina sem o doente ter queixas. Certo. E isso é raro na leucemia aguda. A leucemia aguda normalmente sempre queixa. Em regra o doente tem queixas. E falava-me que o doente pode ter corrido uma maratona 1 mês e meio antes. A condição física tem alguma coisa a ver com... Bem, eu dei esse exemplo só para ilustrar o facto do doente 2, 3 meses antes poder nos dizer que se sentia completamente normal. Isto não é obrigatório, não é? Enfim, há sempre variações. Mas é só um exemplo. Há comorbilidades que podem potenciar uma leucemia aguda avançar mais rapidamente? Bom, tentar responder de uma forma relativamente simples a essa pergunta. Em relação à questão das comorbilidades e em relação ao exercício físico, quanto melhor for a condição física do doente, melhor. E isto é verdade na realidade para qualquer condição médica, não é? E aqui, obviamente, isso também é relevante. Em relação a fatores que possam estar associados ou não a uma evolução mais rápida para uma leucemia aguda, nós aí entramos num outro tópico dentro das doenças malignas do sangue, e que é o tópico dos doentes que têm uma outra doença já pré-diagnosticada que pode evoluir para a leucemia aguda. Nós até agora estávamos a falar de uma leucemia aguda que surge de novo, ou seja, sem uma doença pregressa, sem uma situação anterior. Existem algumas outras doenças, em regra de linhagem também mieloide, doenças mieloproliferativas mais crónicas, que depois podem evoluir mais tarde para uma leucemia aguda. Ou displasias já estarão acompanhados. Ou displasias da medula óssea, que eventualmente sejam ou se tornem doenças mais agressivas e evoluam para uma leucemia aguda. E nós aí denominamos estas leucemias agudas como de leucemias agudas secundárias. Secundárias a uma outra doença que já existia previamente. E, portanto, as duas situações podem ocorrer. Neste segundo exemplo, digamos assim, aquilo que se passa é que o doente já tem uma doença anterior e, portanto, o aparecimento dos sintomas já é muito mais progressivo. O doente já tem os sintomas da outra situação clínica, a evolução também nestes casos, por vezes, é também ligeiramente mais indolente, e, portanto, aí já existe uma história mais antiga. Falávamos dos sinais que são o cansaço, sobretudo. É esse o sinal de alerta, as pequenas manchas no corpo? Tudo pode acontecer, na realidade. Tudo pode acontecer. É frequente haver um cansaço importante que se instala rapidamente. Esse é um sinal de alerta. Considera que o diagnóstico é fácil quando o doente, sem saber o que tem, chega à primeira linha, ao seu médico de família ou ao hospital com uma crise? É fácil o diagnóstico? Eu creio que para uma leucemia aguda, já instalada, o clínico percebe-se que há algo que está profundamente errado nas análises do doente. E eu acho que nós aqui também temos a obrigação, porque o termo leucemia tem uma conotação tão forte, não é? Apesar da enorme capacidade terapêutica e curativa, eu não me importo de utilizar este termo, mesmo curativa, que nós hoje temos. E vamos falar disso num outro episódio, muito bem. Portanto, apesar disso, eu acho que é importante também nós passarmos a mensagem para a população de que a grande maioria das alterações do sangue, as pessoas que têm anemias, as pessoas que têm ligeiras alterações dos glóbulos brancos e das plaquetas, nada disso tem a ver com leucemias agudas. E eu acho que é importante também desmistificar um bocadinho este ponto, porque eu vejo pessoas que chegam à minha consulta todas as semanas com um peso muito grande, com pequeníssimas alterações no hemograma, que são completamente banais,
em que têm anemias, em que a causa mais frequente é de longe as perdas de sangue, nomeadamente nas senhoras, por períodos menstruais abundantes e têm anemias, e isto não tem nada a ver com leucemias. Nem se pode transformar em leucemias. São causas completamente diversas. Ou alguém que tem uma pequena diminuição, uma pequena alteração na contagem dos glóbulos brancos e das plaquetas, também é muitíssimo comum nós vemos pessoas com plaquetas ligeiramente baixas, e a larga maioria destes doentes não tem estas doenças, não tem leucemias agudas. E, portanto, eu gostava de deixar este ponto porque me parece importante para quem nos está a ouvir e que seguramente fica alarmado ao ouvir falar anemia, eu tenho anemia, ou eu tenho uma alteração dos leucócitos, ou eu tenho plaqueta. E, em regra geral, isso não tem uma gravidade significativa. Não esquecendo a pergunta que me fez, não é? Quando um doente realmente tem uma leucemia aguda, e em particular uma leucemia aguda sem uma doença anterior que evolua para a leucemia aguda, o doente, em regra, tem sintomas, são sintomas significativos e que não são sintomas ligeiros. E quando faz análise, existem alterações importantes nas análises do doente que levam o médico a suspeitar que possa ser uma doença grave e que o encaminhem, então sim, aí, por exemplo, para um serviço de urgência, para um serviço de hematologia que o veja rapidamente, etc. Muito bem. Portanto, a resposta pode ser, também para dar essa nota positiva de que normalmente estas doenças são diagnosticadas no seu tempo certo, para poderem depois ser tratadas. Que conselho me daria a alguém que, estando a ouvir agora, pensa que alguns dos sintomas que têm a ver com aquilo que estivemos a falar? Consultar o seu médico de família? Será sempre consultar o seu médico assistente, não é? Por via das dúvidas é sempre mais seguro, consulta o seu médico assistente, relata os sintomas que tem, é feito um exame objetivo e são pedidas eventualmente análises. Leucemias agudas qual é a expectativa que o doente da leucemia aguda tem? Isto é a deixa para o próximo episódio, onde vamos falar de tratamentos. Qual é a deixa que o doente tem, a expectativa que o doente pode ter? Eu acho que o panorama mudou muito nas últimas décadas. Mudou mesmo de uma forma drástica, eu diria. Primeiro, nós temos de perceber que, dentro desta denominação de leucemias agudas, há muitas doenças diferentes. Há muitos subtipos diferentes e até muitos deles hoje têm tratamentos bastante diversos. Essa é a primeira mensagem. Não há um subtipo de leucemia aguda ou alguém que conheceu, enfim, um familiar, um amigo, que teve uma doença e que as coisas correram eventualmente menos bem. As doenças são todas elas bastante diferentes. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a capacidade de tratamento aumentou muito. Nós temos desde fármacos mais tradicionais, quimioterapia mais tradicional, até fármacos que já são mesmo muito dirigidos a subtipos muito específicos de leucemia aguda. E depois ainda temos outras técnicas, quando estão indicadas, como transplantes de progenitores hematopoéticos ou, enfim, o vulgo transplante de medula óssea. Portanto, é claro que são doenças sempre graves e serão sempre doenças graves, mas a nossa capacidade curativa, e eu reforço mais uma vez o termo curativo, é muito grande. Muito bem, muito obrigada, professor, por ter estado connosco. Estivemos a falar sobre leucemias agudas, o diagnóstico, quais são os primeiros sinais e o que deve fazer. Termina aqui este episódio de O Sangue que Há em Nós. Agradecemos a disponibilidade do professor João Feijó Lacerda, hematologista do Hospital de Santa Maria. Agradecemos também a si que nos ouve e que nos vê. Esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão deste tema. Os episódios do podcast O Sangue que Há em Nós estão disponíveis no canal do YouTube da APCL, no site da APCL e também no Spotify. Até o próximo episódio.